Bom dia, paz, sábado. Jesus foi enterrado ontem na história e sábado aparentemente estava tudo quieto, não aconteceu mais nada, não havia milagres, não havia multiplicação de pães, enfermos não eram curados, uma palavra que alcançava o coração das pessoas já não era dita mais. E eu fico pensando o desespero dos discípulos, trancados dentro de casa com medo da retaliação, porque o mestre os havia deixado, havia morrido. E eu fico pensando o que passava no coração daqueles 11 homens, pensando o que seria da vida deles, qual o futuro, qual a expectativa de vida, que sonhos não seriam realizados. O que fazer? Voltar para a pescaria? Voltar para a vida velha? Alguns o fizeram. Mas, mais adiante, lá em Coríntios, Paulo diz assim: porquanto se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve. Continuais a viver nos vossos pecados. Sendo assim, também os que dormem em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Essa era a filosofia romana e de alguns povos. Não havia ressurreição. Eles acreditavam em outras formas de voltar à vida, mas da ressurreição não, porque a ressurreição é a vida de novo em um corpo. É isso que é ressurreição, não é aparecer em outro corpo, como a crença de alguns, mas é a vida naquele corpo novamente. Os judeus criam que até os átomos do corpo da pessoa seriam refeitos para que a pessoa voltasse. A Bíblia está dizendo aqui, Paulo, combatendo essa ideia de que há possibilidade da ressurreição. Ele diz assim, olha, não há esperança, não há futuro, se continuamos a viver nos nossos pecados. Ele diz assim, olha, não adianta ser uma pessoa boa se não há ressurreição, se não há vida de novo nesse corpo. Então, vamos continuar errando. Vamos continuar levando a vida do jeito que estamos levando, não vamos nos preocupar com a honestidade, com a sinceridade, com o amor, com o afeto, com tudo que nos é ensinado. Ele diz assim, olha, se não há ressurreição, aquelas pessoas que morreram, acabou a esperança delas, estão perdidas. Simplesmente elas deixaram de existir. Se não há ressurreição, apenas estamos vivendo essa vida miserável. Não há esperança nenhuma. Nós sabemos que há ressurreição. Se visitarmos algumas capitais, algumas cidades importantes, nós vamos encontrar o corpo mumificado ou preservado de algumas pessoas a qual muitos adoram, muitos idolatram, muitos a têm como deuses. Mas seus restos mortais estão lá, para quem quiser visitar. Mas é interessante, se formos a Jerusalém, eu não fui ainda, mas irei, em nome de Jesus. A história nos conta que lá há um túmulo vazio. Isso nos mostra que há esperança. Há no nosso coração uma convicção. A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 24, do 13 até o 35, que os discípulos estavam agora indo para Emaús. Emaús é rio de águas quentes, a tradução do nome Emaús. E eles estão deixando Jerusalém. Aquela Jerusalém que Jesus disse para eles, fique aqui, porque eu vou ressuscitar, e o meu poder será sobre os que estiverem aqui. E eles estão se caminhando porque eles desanimaram, porque eles entenderam que havia acabado, que não havia mais esperança, que não havia mais sonhos, que não havia mais expectativa. Mas a Bíblia diz que Jesus começou a caminhar do lado deles.
e começou a lembrá-los das promessas. Eu queria dizer para você nesse sábado, a esperança, a vida, a esperança para cada um de nós, a vida em Cristo Jesus. Por isso, não desanime. Se as coisas não estiverem acontecendo, se você olhar do lado e ver que nada está acontecendo dentro do seu lar, se você ligar uma televisão e só ver notícia de morte, só ver notícia ruim, não desanime. Ele está vivo. Ele ressuscitou e essa é a nossa esperança. Que Deus abençoe, te traga bom ânimo nesse dia e um sentimento de que há vitória quando cremos em Cristo. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.